Você sabia que a pessoa que você está ensinando hoje está ansiosa para se livrar do seu favor e te ver cair? E se eu te dissesse que ela está neste momento estudando suas fraquezas para te substituir? Pense nisso. Você já sentiu o gosto amargo de estender a mão a alguém que estava no fundo do poço? Ensinar tudo o que sabe? Oferecer as melhores oportunidades? Apenas para ver essa mesma pessoa usar o poder que você lhe deu contra você? É uma das ironias mais cruéis da natureza humana, mas também uma das mais previsíveis. Frequentemente, olhamos para essa traição com choque e mágoa, perguntando como ele pôde fazer isso depois de tudo que fiz. Mas Nicolau Maquiavel, há mais de 500 anos, já nos alertava que o erro, na verdade, foi nosso. Existe uma regra brutal no jogo do poder que a maioria das pessoas boas ignora até que seja tarde demais. Criar um rei é a maneira mais rápida de criar o seu próprio carrasco. Maquiavel foi cirúrgico ao afirmar que quem é a causa de alguém se tornar poderoso desgraça a si mesmo. Isso acontece porque a gratidão é um sentimento que envelhece rápido, enquanto a ambição e o orgulho se renovam todos os dias. Aquele que você ajudou a subir não quer ser lembrado eternamente de que precisou da sua ajuda. Ele quer acreditar que chegou lá por mérito próprio. E para validar essa fantasia, a presença do mentor torna-se um incômodo, uma prova viva de sua antiga fraqueza que precisa ser eliminada. Neste vídeo, nós vamos dissecar a anatomia dessa traição inevitável. Você vai entender por que a bondade sem estratégia é burrice, quais são os sinais silenciosos de que você está alimentando uma cobra e, o mais importante, você aprenderá exatamente como blindar a sua posição para que nunca mais a sua ajuda se transforme na arma que irá destruí-lo. Nosso primeiro ponto é o cerne do pensamento maquiavélico, o paradoxo do Criador. É a lição que nos tira da ingenuidade para nos colocar no campo da fria estratégia. Maquiavel nos diz, sem meias palavras, que ao investir poder em alguém, você está simultaneamente investindo na sua própria queda. Mas por quê? O poder que você concede a um aprendiz ou subordinado não surge do nada. Ele é uma transferência da sua autoridade, da sua competência e da sua energia. Você o elevou através de duas formas, ou pelo seu engenho, ou seja, sua inteligência e sua capacidade de planejar, ou pela sua força, o peso da sua influência e dos seus recursos. O problema é que, ao empurrar essa pessoa para cima, você expõe abertamente sua fórmula de sucesso. Você revela exatamente o mapa da mina que ela pode usar para te superar. O recém-elevado agora possui o seu poder, mas o possui em um contexto onde a sua posição anterior, a posição do mestre, se torna o alvo. E há algo ainda mais perigoso. O novo poderoso precisa urgentemente legitimar seu status. Ele não pode se sentir um mero fantoche ou um apêndice do mentor. Para se sentir totalmente no controle, ele precisa eliminar a sombra da sua origem. Você, o Criador, é a prova viva de que ele já foi fraco, de que já foi dependente. E enquanto essa prova existir, a sua autoridade, o seu sucesso, nunca será visto como totalmente dele. É por isso que Maquiavel conclui que, após a ascensão, tanto o seu engenho quanto a sua força se tornam suspeitos para aquele que subiu ao poder. O aprendiz passa a te enxergar não como um benfeitor, mas como um rival que precisa ser neutralizado para que ele possa finalmente respirar o ar puro da autonomia total. É uma dinâmica puramente egoísta, mas completamente previsível. E entender essa dinâmica é o primeiro passo para se proteger dela. O paradoxo do Criador nos mostra a lógica fria por trás da traição. Mas para entender a motivação por trás da mão que apunhala, precisamos mergulhar na psicologia da dívida moral. Enquanto você vê seu ato de ajuda como um investimento de lealdade, a pessoa beneficiada enxerga essa ajuda como uma dívida. E a dívida, para o ambicioso, é um peso insuportável. Ninguém gosta de se sentir eternamente em débito.
A gratidão é, na verdade, um fardo psicológico que a maioria das pessoas deseja desesperadamente aliviar. Pense bem. Toda vez que o subordinado olha para você, ele não enxerga a sua generosidade. Ele enxerga o lembrete de sua antiga fraqueza. E o ser humano é mestre em reescrever narrativas. Para se livrar dessa dívida moral, a mente do beneficiado começa, inconscientemente, a diminuir o seu mérito e a aumentar o dele próprio. O benefício que você deu não é mais visto como um favor, mas como algo que ele mereceu ou que você tinha a obrigação de dar. E o caminho mais rápido, mais definitivo, para eliminar essa dívida moral é a traição. Ao se voltar contra você, o aprendiz não apenas nega a sua ajuda passada, como destrói a própria fonte da sua obrigação. É a forma mais brutal e rápida de ele declarar: eu não te devo mais nada. Eu sou meu próprio homem agora. Portanto, não se iluda com a gratidão. No jogo do poder, a gratidão é apenas uma emoção temporária, e o interesse próprio é a única força eterna. Aqueles que você mais elevou terão a maior necessidade de cortar o laço, e o laço mais fácil de cortar é o da sua lealdade. Se a dívida moral é o motor da traição, então a identificação precoce é a nossa defesa. Precisamos aprender a distinguir o talento leal daquele que chamaremos de cobra em potencial. Maquiavel, que era mestre em decifrar a alma humana, nos deixou uma pista fundamental para avaliar qualquer colaborador. Ele disse: o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Isso não se aplica apenas ao governante, mas a qualquer pessoa. A companhia que o seu aprendiz frequenta, os amigos que ele escolhe e a forma como ele trata aqueles que já não lhe servem são espelhos do seu futuro caráter. Se ele demonstra desprezo por quem já foi seu mentor, ou usa e descarta pessoas no degrau inferior, tenha certeza, ele fará o mesmo com você. Existem 3 sinais que essa cobra em potencial emitirá antes mesmo de ter poder suficiente para morder. O primeiro é a ambição desmedida sem base de competência. O indivíduo deseja a glória e a posição, mas pula etapas, buscando atalhos. Ele se concentra mais em agradar você, o benfeitor, do que em dominar a habilidade. É a pessoa que faz muito barulho, mas produz pouco resultado concreto. O segundo é a bajulação excessiva. Lembre-se sempre da lição de Maquiavel: quem bajula muito cedo, trai rápido. O bajulador não está interessado em você. Está interessado no que você representa e no que você pode dar. A pessoa genuinamente talentosa busca reconhecimento pelo trabalho. A cobra busca poder pelo agrado. O terceiro, e mais sutil, é a falta de empatia em relações laterais. Observe como ele trata colegas de igual hierarquia ou subordinados. Se ele demonstra crueldade, desprezo, ou usa os outros como escada de forma óbvia, ele tem a mentalidade predadora que o levará a te devorar quando for conveniente. A lealdade dele não é um princípio, é apenas uma estratégia de curto prazo. Imagine, por exemplo, a história do escultor. Ele encontra uma pedra bruta na beira da estrada, a limpa, a esculpe, a transforma em uma bela obra de arte e a coloca no pedestal. A estátua, agora admirada por todos, não se lembra do pó e da lama de onde veio. Ela só sente o peso do cinzel que a forjou e deseja que o escultor vá embora para que ninguém mais se lembre de que ela já foi apenas uma pedra comum. O Criador, naquele momento, se torna um incômodo histórico que diminui a glória da criação. Não se deixe ser o escultor ingênuo. Aprenda a ler os sinais na pedra antes de dedicar sua vida a esculpir seu próprio algoz. Se já aprendemos a reconhecer os sinais da serpente, precisamos agora focar na nossa maior falha: o erro da vulnerabilidade total. O mentor ingênuo comete o deslize fatal de entregar a chave mestra de seu reino. Muitos de nós, ao ensinarmos, fazemos isso com entusiasmo e transparência total. Revelamos não apenas o como fazer de nosso sucesso,
mas também o como evitar de nossos fracassos. Contamos sobre as rivalidades antigas, as fraquezas da estrutura e os segredos da liderança que só o círculo interno conhece. Ao fazermos isso, estamos equipando nosso aprendiz não apenas para vencer, mas para nos destruir. Ele recebe conhecimento privilegiado, as coordenadas exatas dos nossos pontos cegos. Pense no conselho de Maquiavel sobre a necessidade de ter suas próprias forças. Ele escreveu: não estará seguro de si mesmo com as armas alheias. Por extensão, podemos dizer que você não estará seguro se o seu rival conhece a totalidade do seu arsenal e, pior, o local onde você guarda as chaves. Você comete o erro de entregar o conhecimento que garante a sua singularidade e a sua necessidade. A reflexão aqui é profunda. A generosidade deve ter limites estratégicos. Nunca ensine tudo. Sempre retenha uma alavanca, um conhecimento de nicho ou uma rede de contatos que dependa exclusivamente de você. Essa reserva de poder não é mesquinhez, é prudência. É a sua apólice de seguro contra a ingratidão e a ambição alheia. Imagine o caso do antigo ferreiro e seu ajudante. O ferreiro ensinou ao jovem tudo sobre a forja, sobre a têmpera do aço e sobre os segredos do fogo. O aprendiz se tornou tão bom que superou o mestre na arte de fazer espadas comuns. Um dia, o aprendiz decide abrir sua própria forja na cidade vizinha, competindo diretamente. No entanto, o velho ferreiro nunca revelou o segredo do metal lendário, aquele mineral raro e o método exato de sua purificação, que só ele conhecia para criar as lâminas mais resistentes da região. O aprendiz podia competir no volume, mas nunca na qualidade única do mestre. O ferreiro manteve-se no topo, não pelo que ensinou, mas pelo que retirou do ensino. Não entregue sua reserva de poder. É esse pequeno percentual que garante que, por mais alto que seu aprendiz suba, ele nunca terá o conhecimento completo para substituir o Criador. O segredo da sua longevidade está no que você decide, estrategicamente, não compartilhar. Se a vulnerabilidade total é o erro, a solução é a mentoria estratégica versus a ingenuidade. Não estamos sugerindo que você pare de ajudar as pessoas. Isso seria abdicar da sua influência e do seu potencial de crescimento. A chave é mudar a forma como você ajuda, transformando a ação de doar em um cálculo de risco. A mentoria ingênua é aquela que entrega as ferramentas sem considerar o caráter do portador. A mentoria estratégica é aquela que abre a porta, mas mantém o pé no trinco. O mentor estratégico foca em dar oportunidades, não poder. Qual a diferença? Dar uma oportunidade é abrir um caminho, apresentar um contato valioso ou delegar uma tarefa com limites claros. Isso beneficia o aprendiz, mas ainda o mantém dentro da sua esfera de influência e, mais importante, não expõe as fragilidades da sua base. Já dar poder é entregar a capacidade de operar de forma autônoma e decisiva em um domínio que era seu. É quando você não apenas mostra a rota, mas entrega as chaves da máquina. Maquiavel nos ensina que a prudência exige que, ao fortalecer um aliado, você o faça de maneira que ele continue dependente do seu sistema ou da sua legitimidade para prosperar. O líder ingênuo vê o sucesso do aprendiz como seu sucesso compartilhado. O líder estratégico vê o sucesso do aprendiz como uma variável a ser gerenciada. Ele garante que o crescimento do mentorado sirva para fortalecer a estrutura original, a dele. É como plantar uma árvore frutífera no seu jardim. Ela cresce forte e produz frutos, mas a raiz está no seu terreno e a colheita, em última instância, beneficia você. Portanto, avalie todo ato de bondade através da lente da estratégia. Este ato me enfraquece ou fortalece minha base? Este indivíduo tem a lealdade para carregar o peso do poder que estou lhe dando? Seja generoso na intenção, mas cirúrgico na execução. A ajuda deve ser uma alavanca para você, não uma pá para cavar a sua cova.
Se você está gerenciando a ascensão de um potencial cobra, é vital gerenciar como ele percebe a sua autoridade. O objetivo aqui é cimentar sua imagem como uma força inquestionável, um mestre que pode ser generoso, mas jamais tolerante. Maquiavel oferece um conselho atemporal sobre a eficácia da ação, especialmente quando se trata de manter o controle. As injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que, saboreando-as menos, ofendam menos, e os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, a fim de que sejam mais bem saboreados. Quando o seu aprendiz comete um erro ou viola um limite, a correção, o corte, deve ser rápida, decisiva e completa. Uma dor curta e intensa é preferível a uma série de repreensões lentas e pequenas. As injúrias lentas geram ressentimento contínuo, transformando o aprendiz em um inimigo paciente. A punição imediata, por outro lado, resolve o conflito, demarca o território e permite que o foco volte ao trabalho. Você estabelece o medo da punição, que, como vimos, é muito mais confiável do que a esperança de afeto. Já os benefícios, a promoção, a recompensa, o contato importante, devem ser distribuídos em doses. Por quê? Porque a felicidade súbita desaparece rápido, mas a esperança de uma próxima recompensa mantém a pessoa engajada e leal. Se você entrega toda a glória de uma vez, você satisfaz a ambição dele totalmente, e ele não terá mais razão para ficar ao seu lado. A ambição está sempre ligada ao desejo de algo que ainda não se tem. Para ilustrar essa lição, pense no caso do jardineiro sábio. Ele tem uma jovem parreira que está crescendo rapidamente e precisa de suporte. O jardineiro não despeja todo o adubo de uma vez. Ele o distribui em pequenas quantidades ao longo de meses, garantindo que a planta permaneça forte, mas sempre dependente da próxima dose para atingir seu potencial máximo. Se ele notar que um galho começa a crescer torto, ameaçando a estrutura, ele o poda rapidamente, de forma limpa e decisiva, para que a dor seja breve e o crescimento correto continue. Se ele deixasse o galho torto, ele se tornaria um ponto de fraqueza gradual, e podá-lo, lentamente, só faria a planta sangrar até morrer. A parreira cresce sob a certeza da recompensa gradual e o medo da correção imediata. Sua autoridade é mantida pela expectativa e pelo respeito ao seu poder. Entregue a dor de uma vez. Entregue a glória em pedaços. Chegamos ao final desta jornada, e se você assistiu até aqui, já demonstrou uma coragem intelectual rara. A maioria prefere a mentira confortável da gratidão eterna. Mas você escolheu enfrentar a verdade dura do poder. Você está entre aqueles poucos que entendem que a ingenuidade é, muitas vezes, apenas preguiça mental. Vimos que os riscos de ajudar alguém a subir na vida são sistêmicos e mortais. A verdadeira questão agora é: o que você fará com essa verdade? E essa é a implicação filosófica. A verdade de Maquiavel não é sobre maldade, é sobre realidade. Não há maldade na cobra que morde. Ela apenas segue sua natureza. A maldade está na ingenuidade do Criador que se recusa a ver o mundo como ele é, preferindo projetar suas próprias virtudes no coração alheio. A traição não é um defeito do outro. É a sua falha de cálculo. Se você está pronto para abandonar a ilusão e governar a sua vida com essa nova consciência, eu o convido a uma ação simbólica. Comente abaixo a frase "Eu não crio cobras". Use essa frase como seu ato de rebeldia, sua declaração de que você se lembra de onde você e os outros vieram. E se esta filosofia de poder ressoou profundamente, se você se recusa a ser uma vítima dos jogos alheios, clique no botão de curtir agora. Faça isso não por mim, mas como um ato simbólico de rebeldia contra a mediocridade e a passividade. Inscreva-se e junte-se a esta comunidade de pensadores que escolhe a consciência sobre a comodidade. Mas se você deseja ir além da teoria, se você está disposto a se comprometer com a maestria dessa filosofia, considere tornar-se membro do canal. É o seu juramento de compromisso com a arte do poder.
Um sinal de que você está pronto para construir o seu reino sobre bases sólidas e não sobre a areia movediça da esperança. A filosofia do poder nos pergunta: se você é a única pessoa responsável por sua própria ruína, o quão culpado você é por não se proteger? Pense nisso.